Bom, primeiramente, para a gente conseguir entender o que foi o movimento operário na República Velha, a gente precisa relembrar um pouco do que foi a República Velha. E por isso eu vou fazer um pequeno resumo explicando o que foi a República Velha. Bom, a República Velha foi no período de 1889 até 1930, quando o movimento depôs que o Washington Luiz ficasse no poder. Então, em 1891, não comentava muito sobre as questões sociais. Então, os pobres continuaram na mesma. Eles permaneceram na mão dos dominantes. Bom, e pra gente entender desde a República Velha até nos dias de hoje, a gente tem que saber que os movimentos sociais começaram muito antes. E o primeiro deles foi quando gerou conflitos políticos entre os patrícios e os plebeus. Acho que foi entre 459 a.C. que gerou o primeiro movimento social. Bom, os tribos dos plebeus, em 400 a.C., eles conseguiram a publicação da lei escrita. E essa lei escrita, ela assegurava a igualdade jurídica entre os plebeus e os patrícios. Na República Velha, teve 3 movimentos sociais, que foram os rurais, os urbanos e os operários. Primeiro, eu vou falar sobre os movimentos sociais mais expressivos rurais, que foram o cangaço, o contestado e a Guerra dos Canudos. Bom, e agora eu vou falar dos movimentos sociais urbanos. Bom, é uma questão de tipo, assim, os urbanos têm tudo a ver com o crescimento desordenado da cidade. E eles contavam muito com o crescimento da indústria, que contribuía para a urbanização. Bom, e não podemos esquecer da estrutura econômica daquele local, que era rural. Também não podemos esquecer da pobreza, que era muito grande. E os principais movimentos sociais foram a revolta da vacina, a revolta da chibata e o tenentismo. Bom, e agora, por último, o movimento social operário. Bom, o movimento operário, ele foi muito influenciado pelo socialismo e pelo anarquismo. Foi o principal movimento de início da República Velha. Foi o principal. E qual era a intenção deles? Eles queriam uma mudança na sociedade. Eles queriam pegar o povo burguês e colocar uma cooperação entre os burgueses e os indivíduos livres. Porque tava gerando meio que bagunçando tudo. Então eles achavam que era melhor fazer uma cooperação entre eles para que tudo se acalmasse. Bom, 1º de maio foi uma data muito importante mundialmente. Ela foi escolhida pelo Congresso Internacional dos Trabalhadores e ela foi importante porque ela englobava muitas lutas sociais que ocorreram. Milhares de trabalhadores, eles foram para as ruas nesse dia 1 de maio, por isso que é feriado. Eles foram para as ruas protestar. Então, eles faziam manifestações, eles faziam protestos e também muitos discursos que movimentaram muito a cidade. Eles reivindicavam a redução de 8 horas por dia de trabalho, pois eles normalmente eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Isso era muito e ficava muito cansativo também. Nesse mesmo dia, o governo tentou impedir essas manifestações. Só que houve muita violência, porque muita gente foi presa, muita gente morreu e também muita gente ficou ferida.
No Brasil, as primeiras lutas operárias ocorreram em 1858, quando os tipógrafos do Rio de Janeiro, eles entraram em greve por conta do aumento do salário, que também era muito ruim na época. No início do movimento operário, destacou a ideologia anarquista trazida para o Brasil por alguns trabalhadores, como os italianos, os espanhóis e os franceses. O anarquismo, ele era um movimento revolucionário que queria a extinção do Estado, democracia direta, o fim da propriedade privada e a igualdade social. E era muito ao contrário do parlamento que havia aqui no Brasil. Eles também defendiam a autônoma dos trabalhadores no local de trabalho. A ação direta ela era empregada pelo chamado sindicalismo revolucionário. Essa ação ela consistia em greves, boicotes e sabotagens e era considerada um meio para os trabalhadores adquirirem melhores condições no trabalho, indo contra o sistema capitalista que tinha na época. Porque era muito ruim, as condições no trabalho, muito ruim mesmo. Eles trabalhavam muitas horas por dia, o salário era muito pouco. Eles eram, tratados como uns objetos. Com o anarquismo no poder, ocorreu a maior greve que já ouviu falar no começo do século XX. A paralisação começou em 1917 no setor têxtil e daí foi espalhando sobre outros lugares. Envolveu mais ou menos uns 50 mil trabalhadores. Eles queriam um aumento do salário, a proibição do trabalho infantil, trabalhar 8 horas por dia e ter uma garantia de emprego. A atitude do governo foi reprimir o movimento com todos os recursos que ele tinha, como mobilização da polícia, dos militares e da marinha de guerra. Mas também não foi uma ação de muito sucesso. Eles não progrediram muito por conta disso, e daí eles tiveram que fazer acordos com os trabalhadores, e aí eles acabaram reivindicando algumas ideias que os trabalhadores tinham, que eles protestavam. Só isso mesmo. O movimento operário ele começou no século XIX e onde os operários eles tinham muita dificuldade, né, no trabalho, porque não tinha leis trabalhistas e eram muitas horas de trabalho e tinha muita exploração em mulheres e crianças. Tinham salários baixos e os acidentes no trabalho eram constantes. E por isso, a luta pelos direitos sociais, ela sempre ocorreu em toda a região. Bom, a grande influência veio do anarquismo, dos anarquistas, né? Que são imigrantes italianos vindo da Europa. E as práticas, os aprendizados deles vindo da Europa foi praticado tudo no Brasil. Porque, o Brasil já estava acelerado o seu processo de industrialização. Os anarquistas eles foram organizadores e líderes gerais da greve que teve em São Paulo. Depois disso, o governo ele reprimiu os anarquistas, mandando a maior parte deles de volta para a Europa. E aí, depois ocorreu uma Revolução Russa e foi aí que o anarquismo ele decaiu, né? E foi aí que o socialismo entrou para ser a grande influência. Aí teve as principais ideias da República Velha, né, que foi o liberalismo e o socialismo. Essas ideias, elas eram ligadas a grandes grupos específicos, como, por exemplo, o liberalismo, ele defendia a ideia liberal de compra e venda de mercadoria. E também ele defendia a ideia de igualdade, que tinha que ser igualdade a todos perante a lei. E já o socialismo, ele tá ligado a intelectuais e trabalhadores operários. Aí tem o fator estrutural, que ocorreu no início da industrialização do Brasil, que foi principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Onde, porque o capital, ele tava acumulado por causa das produções cafeeiras. Daí, com isso, ele possibilitou
os fazendeiros de investir em indústria e essas coisas. Assim, esses dois estados passaram por uma profunda urbanização, criando avenidas e teatros. E aí, com isso, eles conseguiam afastar a população pobre do centro da cidade. Daí, teve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que participaram desse encontro 43 delegados e 28 sindicatos, que eles representavam, né? Embora a maioria desses representantes defendesse o sindicalismo revolucionário, outros defenderam a chamada pragmática. Os participantes eles também aprovaram a luta imediata, né, de jornada, que eram 8 horas de trabalho diário, né? E para isso que foi marcada a greve geral que ocorreu, e ela durou 30 dias. E também ocorria muita oscilação na economia.